Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Sherry Rasmussen, uma mordida fatal. Um caso que ficou sem solução durante 16 anos, até sofrer uma brusca e inesperada guinada. Vamos aos fatos. Sherry Rasmussen, que você vê aí à esquerda na foto, com a flor na mão, era uma mulher jovem, realizada profissional e pessoalmente, que tinha 29 anos à época dos acontecimentos aqui narrados. Ela residia na cidade de Van Nuys, no estado norte-americano da Califórnia, e tinha se casado em novembro de 1985 com o engenheiro mecânico John Rutten. Ela era conhecida por ser muito inteligente. Aos 16 anos, já tinha ingressado na universidade para cursar enfermaria e antes dos 30 já era diretora enfermeira do Centro Médico Adventista de Glendale, também na Califórnia. Na manhã de 24 de fevereiro de 1986, quando John e Sherry levavam tão somente 3 meses casados, John deixou o condomínio onde viviam, na Balboa Boulevard, na cidade de Van Nuys, para ir trabalhar. Sherry, por sua vez, estava escalada para fazer um discurso motivacional para as outras enfermeiras no trabalho naquele dia, uma prática que ela não gostava muito. Para evitar fazer o discurso, ela disse a John que poderia ligar para o hospital dizendo que não se sentia bem, usando como desculpa uma lesão nas costas que tinha sofrido enquanto fazia aeróbica no dia anterior. Às 9h45, um vizinho percebeu que a porta da garagem dos Ruttens estava aberta, sem nenhum carro visível. Aproximadamente 15 minutos depois, John fez a primeira das várias ligações não atendidas para casa ao longo do dia. A irmã de Sherry também ligou sem resposta. Ao meio-dia, 2 homens, que uma das vizinhas acreditava serem jardineiros do complexo, deram a ela e ao marido uma bolsa que disseram ter encontrado na porta da casa de Sherry e que mais tarde se constatou que realmente pertencia a ela. Uma empregada que limpava uma unidade próxima disse que ouviu algo que pareceu soar como 2 pessoas brigando e em seguida algo caindo, isso por volta do 12h30. Entretanto, ela negou ter ouvido ruídos de tiros. Quando John voltou para casa à noite, encontrou a porta da garagem aberta e vidros quebrados espalhados pelo chão. Além disso, ele descobriu que a BMW que ele tinha comprado para Sherry como presente de noivado estava desaparecida. Por causa dos planos matinais de Sherry, ele achou estranho que ela tivesse saído mais tarde sem avisá-lo. Dentro de casa, já na sala, John encontrou o corpo de Sherry, baleado 3 vezes na cabeça. Havia sinais de luta, como um vaso de porcelana que aparentemente foi quebrado na cabeça de Sherry antes dos tiros. Também uma marca de mão ensanguentada ao lado do botão de pânico do alarme contra roubo e um aparador tombado. Parece que tinha havido também uma tentativa, em algum momento, de amarrar Sherry com uma corda. Ela tinha feridas defensivas e um hematoma no rosto que parecia ter sido causado pela boca de uma arma. A arma havia sido disparada através de uma colcha, aparentemente com o intuito de abafar o som. O criminalista investigador também observou uma marca de mordida no braço de Sherry e fez um swab da lesão, coletando resquícios de saliva ali presentes. Os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles que investigavam o caso concluíram rapidamente que Sherry havia sido surpreendida e morta por um ladrão. Os trajes de Sherry na ocasião, que eram roupão, uma camisola e roupa íntima, sugeria que ela não esperava visitas. A polícia acreditava que os criminosos estavam em processo de roubo de equipamento eletrônico quando Sherry os encontrou e, como resultado, joias e outros objetos de valor foram deixados para trás e o veículo tomado como fuga. A BMW abandonada foi recuperada uma semana depois nas proximidades, foi submetida à perícia e não produziu nenhuma nova evidência. A única coisa que parecia ter sido tirada efetivamente da casa
era a certidão de casamento de Sherry e John. O detetive responsável pelo caso, Lyle Meyer, foi capaz de descartar rapidamente John como suspeito, já que ele tinha um álibi sólido e parecia não ter conexão com o crime. Ele tinha se mudado da região de Los Angeles após a morte de sua esposa, o que poderia parecer suspeito, mas não havia provas para sustentar uma acusação. Meyer manteve o foco na teoria do roubo. Seu parceiro, Steve Hooks, porém, achou que a marca da mordida era um sinal incomum, já que se tratava, segundo ele, de um traço de ataque eminentemente feminino, enquanto a maioria dos assaltos são cometidos por homens. Mesmo assim, desprovida de outras pistas, a polícia permaneceu focada na possibilidade de assalto, especialmente depois que outro crime da mesma natureza foi notificado na mesma área, e nesse novo roubo, um dos dois suspeitos carregava uma arma, possivelmente calibre 38, exatamente o mesmo calibre usado para matar Sherry. Nunca se encontraram os supostos ladrões, a quem os detetives atribuíram o crime, apesar da ampla cobertura da imprensa e de uma recompensa oferecida pela família Rasmussen. O Departamento de Polícia de Los Angeles, preocupado com a violência resultante das guerras entre gangues e da epidemia de crack que assolava a cidade naquela época, não conseguiu dedicar muito mais atenção ao caso. Um ano depois do assassinato, a família, frustrada com os descasos das autoridades, retirou sua oferta de recompensa em uma entrevista coletiva e cobrou da polícia mais ação. Nels Rasmussen, que você vê aí na foto, pai da Sherry, não estava convencido de que sua filha, que tinha 1,80 m de altura, era forte e estava em boa forma física, tinha sido vítima de um roubo mal sucedido. Teria sido uma luta para qualquer pessoa dominá-la de perto, e Meyer disse a ele que os eventos podem ter durado até 1h30, um período de tempo longo demais para qualquer ladrão atuar, principalmente aqueles que estão atrás de itens de valor na casa. Além disso, quem atirou em Sherry o fez a queima-roupa e se deu ao trabalho de abafar o ruído com uma colcha, sugerindo que o assassinato foi deliberado e não a consequência trágica e acidental de uma luta. O caso, porém, não avançou. O detetive Meyer, depois de alguns anos, se aposentou e o novo detetive designado para o caso disse a Nels, o pai de Sherry, que não havia novas pistas a seguir. Nels chegou a se oferecer para pagar por testes de DNA nas evidências do assassinato, agora que a tecnologia estava disponível. No entanto, ele foi informado na ocasião de que a polícia precisava de um suspeito para prosseguir com os testes. 16 anos se passaram e o caso foi arquivado. Porém, em 2009, o crime em Los Angeles já havia diminuído o suficiente em relação aos níveis anteriores, o que permitiu que os detetives começassem a examinar casos arquivados, em busca de uma resolução. Em Van Nuys, os detetives Jim Nuttall e Pete Barba revisaram o arquivo Rasmussen e o acharam interessante o suficiente para valer a pena investigá-lo. Como o teste de DNA, já então com novas tecnologias, apontava para uma suspeita do sexo feminino, eles decidiram que a teoria do roubo era inválida e que teriam que recomeçar do zero. Nuttall e Barba viram o caso como um assassinato, com um roubo encenado para tirar a polícia da pista. Muitos aspectos do crime eram improváveis para uma invasão, especialmente uma cometida à luz do dia. A caixa de joias de Sherry, um alvo convidativo para um ladrão, estava bem à vista em cima de sua cômoda e não havia sido tocada. O apartamento, e essa é uma foto real do interior dele, ficava na região central de um condomínio fechado, cercado por outras unidades de onde os ladrões poderiam ter sido facilmente observados. A porta da frente tinha um aviso de alarme e não foi forçada a abrir, como poderia se esperar se os supostos ladrões não esperassem que alguém estivesse em casa. Por dentro, um aspecto fundamental da cena do crime também era inconsistente com a teoria do roubo. No topo da escada havia uma pilha de aparelhos de som em cima de um videocassete. Se, como a evidência sugeria, a luta entre Sherry e seu agressor
tivesse começado no andar de cima e continuado no andar de baixo, a pilha provavelmente teria sido derrubada em algum momento para o andar de baixo e também teria se espalhado. Fazia mais sentido presumir que tinha sido empilhado depois, quando um ladrão de verdade teria já fugido do local imediatamente após os disparos. A perícia reforçou essa teoria. Em um toca-discos no topo da pilha havia uma mancha de sangue em forma de polegar. Porém, essa mancha não tinha impressão, sugerindo que quem a deixou usava luvas para evitar ser identificado. Mas o sangue era de Sherry, sugerindo que o equipamento havia sido empilhado após a luta e a execução. Dos 4 volumes que compunham o arquivo do caso, eles desenvolveram uma lista de 5 suspeitas. Uma das suspeitas era Stephanie Lazarus, que você vê aí na foto, que havia namorado com John, o então marido de Sherry, e o havia assediado veementemente após a ruptura do namoro. Ruptura essa que ela nunca aceitou da maneira correta. Ela chegou a ameaçar John e sua nova namorada Sherry e tinha sido apontada, já na investigação original de 1986, pela família de Sherry como uma mulher a ser investigada. Naquele momento, porém, os detetives estavam fixados na teoria do assalto e ignoraram os apelos dos familiares. Em 2009, um detalhe significativo chamava atenção. Stephanie Lazarus era uma detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles e já trabalhava como policial em 1986, na época do crime. Ela teria chegado, inclusive, segundo relatos da investigação original, a assediar John e Sherry em seu uniforme de trabalho, quando o casal ainda estava noivo. Em 2009, Stephanie estava trabalhando em casos de roubo de arte na divisão de crimes comerciais, além de possuir sua própria empresa particular de investigações. Na época, além de Stephanie, havia apenas mais um detetive dedicado integralmente a essa área, que era pioneira no país em investigação de roubos de arte. Stephanie chegou a ganhar alguma notoriedade quando ela e seu parceiro recuperaram uma estátua roubada do Círculo de Carthay. Para entender melhor a área, ela tinha dito a um jornal local que começara a aprender a pintar. Fora do trabalho, Stephanie havia atuado na Associação de Mulheres Policiais de Los Angeles e ajudado a abrir creches para famílias de policiais. Ela também se dedicava a fazer guloseimas e enfeites caseiros para seus vizinhos, em Sim Valley, principalmente na época de Natal. Como Stephanie era uma policial nativa e proeminente, no Tal e Barba, os investigadores, em 2009, perceberam que teriam que proceder com cuidado. Ainda assim, eles classificaram Stephanie como a menos promissora das 5 suspeitas, uma vez que tinham lido nos arquivos que ela e John haviam terminado qualquer relacionamento que haviam tido durante o verão anterior ao assassinato. As investigações de Nuttall e Barba logo eliminaram todas, exceto uma das outras mulheres. Essa outra mulher, uma ex-colega de trabalho de Sherry, que teve algumas disputas com ela, foi posteriormente eliminada por uma amostra de DNA coletada secretamente. Com apenas Stephanie Lazarus sobrando, eles mantiveram a investigação em segredo. Um segredo bem guardado. O marido de Stephanie, que já era então casada, também era policial do Departamento de Polícia de Los Angeles. E ela também tinha vários amigos do departamento que poderiam alertá-la sobre a investigação. Se ela fosse a assassina, poderia procurar mecanismos para obstruir a investigação. Até então, Stephanie tinha mantido um registro de serviço imaculado ao longo de sua carreira, sem investigações disciplinares ou queixas civis. Era uma policial exemplar sob todos os aspectos. Nuttall e Barba se referiam a ela apenas como número 5, para a segurança, e começaram a trabalhar no caso depois do expediente ou a portas fechadas. Eles também desenvolveram histórias de fachada para explicar por que queriam olhar os registros pessoais de uma policial específica de 20 anos atrás. Os detetives começaram a investigar outros aspectos da vida de Stephanie em meados da década de 1980. Outro detetive lembrou que, naquela época, a maioria dos policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles tinha uma calibre 38
como arma reserva para usar fora do serviço. Na verdade, eles foram praticamente obrigados a comprar apenas armas compatíveis com a munição Federal Plus P, usada então pela polícia e que também havia sido utilizada no assassinato de Sherry. Registros estaduais e departamentais mostraram que Stephanie realmente possuía uma Smith & Wesson calibre 38 na época e que tinha sido relatado o roubo da arma para a polícia de Santa Mônica, embora, curiosamente, não para o seu próprio departamento. Isso 13 dias após o assassinato. Como o local onde Stephanie relatou o roubo ficava perto de um porto popular, os detetives presumiram que ela havia jogado a arma no Oceano Pacífico. Sem a arma, o DNA seria a única maneira definitiva de conectar o crime a Stephanie. Nuttall e Barba teorizaram, a partir de suas próprias experiências como detetives, sobre como um policial cometeria um assassinato. Seria melhor fazer isso em um dia de folga, e os registros do departamento mostravam que Stephanie realmente estivera de folga no dia em que Sherry tinha sido morta. Um oficial saberia que seria muita estupidez usar sua arma de serviço, uma vez que ela teria que ser descartada após o crime, e as penalidades por perder uma arma de serviço ou deixar de prevenir o seu roubo eram severas. Em vez disso, fazia sentido usar uma arma reserva, como a calibre 38 de Stephanie. Por último, um policial em serviço saberia fazer apenas o suficiente para fazer a cena do crime parecer um roubo interrompido, a fim de satisfazer um detetive sobrecarregado. Nels Rasmussen contou a Nuttall sobre o assédio contínuo de Stephanie sobre sua filha, que não constava nos arquivos, apesar de ter sido mencionado frequentemente durante as entrevistas a Meyer e Hook, os detetives originais. Percebendo que Stephanie era agora sua principal suspeita, os detetives informaram seus superiores e planejaram a coleta discreta de uma amostra de DNA descartada voluntariamente em algum momento por ela. Se não fosse desse modo, eles seriam obrigados a obter um mandado, o que teria deixado Stephanie alerta, e saber então que ela estava sob investigação, o que os detetives estavam tentando evitar a todo custo. Um dia, enquanto estava fora de serviço, Stephanie jogou fora um copo descartável no qual ela estivera bebendo, e esse copo foi recuperado por outro policial. Uma amostra foi obtida e os testes demonstraram correspondência ao DNA da marca de mordida em Sherry Rasmussen. Os policiais envolvidos na investigação então informaram seus superiores, incluindo o chefe de polícia William Breton, que você vê aí na foto, e os promotores do gabinete do procurador distrital de Los Angeles, e avisaram do envolvimento de Stephanie no caso. Em seguida, eles chamaram a policial para uma entrevista encenada sobre um caso em que estavam trabalhando. Essa entrevista ocorreria em um local onde ela teria que entregar sua arma para que não levantasse suspeitas. Os detetives Greg Stearns e Dan Jaramillo comandaram o interrogatório de Stephanie, que lentamente mudou o foco da suposta investigação que havia sido armada para o assassinato de Sherry. Stephanie demonstrou irritação e indignação, garantindo em seguida não saber nada sobre a morte de Sherry. Pressionada, Stephanie, e essa é uma foto real que você vê na tela do interrogatório dela, se revoltaria e acabaria saindo do local do interrogatório. Imediatamente, ela foi detida por outros policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, que já contavam com mandado de prisão emitido por um juiz local. Após o julgamento e vários dias de deliberação do júri, Stephanie foi considerada culpada pelo assassinato em primeiro grau de Sherry Rasmussen. Ela foi condenada entre 27 anos à prisão perpétua, estando elegível para a liberdade condicional em 2034, quando terá 74 anos de idade. O mais revoltante nesse caso é que alguns dos arquivos da polícia sugerem que as evidências que poderiam ter implicado Stephanie no início das investigações, lá em 1986, foram removidas posteriormente, provavelmente de maneira deliberada, e provavelmente também
por outros membros do Departamento de Polícia de Los Angeles. O nome de Stephanie já havia sido trazido pela família no início da investigação, mas o desleixo dos detetives originais, bem como a comodidade de atribuir o assassinato a um assalto mal sucedido, ao invés de confrontar uma oficial da corporação, fizeram a polícia fechar os olhos a outras possibilidades. Os pais de Sherry chegaram a processar o departamento de polícia por este e outros aspectos da investigação, mas não obtiveram sucesso. Ao fim, a única justiça que foi feita foi a prisão de Stephanie. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.